Paz do Senhor, meninas. Amém. É uma honra estar aqui. É uma honra poder compartilhar com você da palavra do Senhor. E eu sei que em tudo Ele tem propósito. E você está aqui nesta noite porque é propósito dEle na sua vida. Há algo específico para você nesta noite. Não porque eu vou ministrar, mas porque o Senhor vai fazer algo diferente dentro de você. Em nome de Jesus, porque eu, por mim mesmo, nada tenho a oferecer. Eu também preciso receber. Eu também preciso ser cheia. Eu também preciso dele tanto quanto você precisa. E eu creio que nesta noite, Ele tem algo especial para cada uma de nós. E esse algo especial vai acontecer em nossas vidas. Em nome de Jesus, que todo impedimento, que todo pensamento contrário caia por terra, em nome de Jesus. Ele seja exaltado aqui neste lugar e que a palavra dele venha fluir de uma forma sobrenatural, porque é a palavra dele que traz vida, é a palavra dele que cura, é a palavra dele que restaura. E em nome de Jesus Cristo eu declaro que você saiu da sua casa hoje e ele vai te restaurar, e ele vai te transformar, e ele vai fazer grandes coisas em você e através de você. Por isso que você está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Você é bem-aventurada, mulher. Você é escolhida dele para viver algo específico, e é para este tempo. Foi para esse tempo que ele te chamou, e é para esse tempo que ele vai estabelecer a vontade e o querer dele na sua vida, através da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir que você abra a palavra do Senhor lá em João 15. João 15 é um texto muito conhecido, aonde fala da videira verdadeira, que é Cristo. E eu confesso que eu fui muito ministrada por esse texto, mas eu quero falar com vocês em 2 versículos. João 15, 8, diz assim, João 15, 8. Nisto, todo mundo achou? João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Olha que palavra. Olha que coisa linda. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Como que é glorificado o Senhor? Dando fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Aí lá no 16, João 15, 16. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes, assim diz o Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para ides e deis muito fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha que tremendo. Quero orar a respeito dessa palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa noite bendita. Porque eu sei que o Senhor está aqui. E isso é o que mais importa, Deus. É o Senhor estar aqui. E aonde o Senhor está, tudo se faz novo. Aonde o Senhor está, Senhor, a palavra de Deus diz que a tristeza salta. Porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é a nossa alegria. A tua palavra diz que a tua alegria é a nossa força, Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha passear no nosso meio.
E que enquanto a tua palavra for sendo ministrada, Senhor, o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz no nosso meio, Deus. Todo o controle deste culto nós entregamos a Ti, Senhor. Tudo que for feito aqui, Senhor, é para Ti, Senhor, é para que o Seu nome seja glorificado, é para que o Seu nome seja exaltado, é para que o reino de Deus seja anunciado e estabelecido aqui nesta terra, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Faz conforme lhe apraz, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, mulher? Quero falar com você hoje a respeito de frutos. Eu gosto de ministrar sempre o que eu sou ministrada. E eu creio que não tem como você ministrar algo se você não ser ministrada antes. Não tem como. Não tem. E fruto, às vezes a gente não dá muita atenção para isso. Frutos. Às vezes a gente nem pensa. Na nossa correria do dia a dia, no nosso caminhar, a gente nem pensa a respeito disso. Mas só que isso é muito importante. A palavra de Deus diz que isso é para glorificar o nome de Deus. Que os nossos frutos é para glorificar o nome dEle. E eu quero te fazer uma pergunta. Que frutos vocês têm gerado em Deus? Que frutos vocês têm estabelecido em Deus? A palavra do Senhor diz aqui que o Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Eu quero te dizer algo, que antes mesmo, quando você estava sendo gerada no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha expectativa em você para ver o fruto que você ia dar. Ele sabe que você pode gerar grandes frutos nele. Ele sabe que você nele é capaz de gerar grandes frutos. E eu quero te dizer algo, a sua família é um fruto. A sua casa é um fruto dele para você. Às vezes você pode pensar tantas coisas, você poderia estar em tantos lugares e estar nesta casa. É porque ele quer que você manifeste o fruto dele aí dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Ele quer que você seja uma geradora de um fruto tão especial que muitos vão comer dele, que muitos vão saciar a sua fome nesse fruto. Às vezes você pode pensar assim, mas eu tenho tantas coisas para resolver ainda, eu nem sei se tenho fruto para dar. Eu quero te dizer algo, se você está na videira verdadeira, você tem fruto para dar. Porque não tem como você estar nele e não dar fruto. Não tem como você estar nele e não dar de comer a quem tem fome. Não tem como você estar nele e não anunciar vida aonde já está morto. Não tem como. Não tem como. Se você está na videira verdadeira, a sua função hoje é dar frutos. A sua função hoje é gerar esse fruto. Talvez você possa ter 20 anos de convertida. 5, 2, 1 mês. E às vezes você pode pensar assim, pastor, eu não dei fruto nenhum ainda. Eu quero te dizer algo, que quando você aceitou Cristo, foi gerado um fruto dentro de você. Só que esse fruto não é para ficar dentro de você. Esse fruto não pode ficar dentro de você. Porque você aí, quando você deixa esse fruto dentro de você,
você aborta o plano perfeito de Deus na sua vida. E o plano perfeito de Deus na sua vida é que você dê fruto e dê de comer a outros e fale desse amor e anuncie esse amor e fale dele, porque Ele é poderoso para fazer. Ele vai além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ele pode todas as coisas e somente nele você pode também todas as coisas, porque Ele te faz mais do que vencedora. E Ele te faz gerar esse fruto. E Ele te faz você dar desse fruto. É Ele. Mais ninguém. E talvez você esteja envolvida em situações que você se sinta paralisada e não consegue gerar nada. Talvez você esteja em situações que tentaram matar esse fruto dentro de você. Mas eu quero te dizer algo. Esse fruto, ele só morre se você deixar. É sério isso. E o Senhor me ministrou muito a respeito disso. Esse fruto, ele só morre se eu deixar ele morrer. Caso contrário, ainda que você pensa que esteja morrendo, não, você morreu. Ainda que você pensa que esteja, não acabou. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para você e através de você. E a palavra de Deus diz assim, lá em Lucas 6, 44, se eu não me engano, que a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. A árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. E quem vai conhecer bem a árvore que somos nós? Cristo em primeiro lugar. E os que estão na nossa casa, os que estão perto de nós. Eles são os que mais conhecem esta árvore. Porque às vezes nem nós mesmos conhecemos nós mesmos a árvore. Porque às vezes a gente olha assim e fala, nossa, eu fiz isso. Nossa, aconteceu isso. Eu falo assim, mas eu? Mas existe um Deus que te conhece de uma forma tão especial. E existe os seus que estão ao seu redor, olhando você, observando você. E você tem que deixar um legado, um fruto ali. Tem seus filhos, tem seu marido, quem não é casado nem tem seus pais, que estão de olho em você. E você precisa manifestar a presença, o fruto que está aqui dentro de você. E que fruto você tem mostrado? E que fruto, árvore, você tem deixado sobressair da sua vida? O que você tem deixado gerar dentro de você e que tem saído de dentro para fora? Lá em Lucas ele vai continuando e ele fala que do seu coração, do bom tesouro do seu coração, se tiver guardado coisas boas você vai falar. Mas se tiver guardado coisas más você vai falar. Dentro do teu coração é onde está o fruto, que é Cristo. E que você precisa dar desse fruto, você precisa falar desse fruto. Mas se você não estiver cheia dele, a circunstância, ela vai começar a te sufocar. E a circunstância, ela vai começar a falar mais alto. E aí você não vai falar mais pelo que o fruto, que é Cristo, que gera dentro de você, você já não vai mais falar das coisas dele, você não vai falar do jeito que ele quer que você fale. Você vai ficar falando das circunstâncias, você vai ficar falando do que você está vivendo, você vai ficar falando daquilo que está relacionando e vai sufocando esse fruto que está dentro de você. E você não pode permitir isso, de maneira nenhuma.
Hoje eu fiz 2 aconselhamentos pela manhã, com 2 mulheres. E eu não tinha marcado esse aconselhamento, até porque eu queria preparar a palavra, eu queria um tempo meu com Deus. E eu sei que foi providência de Deus elas chegarem até aqui. Por quê? A primeira, ela chegou aqui, e eu já havia orado com ela um tempo atrás, porque ela tinha um sonho de abrir algo, de ter um comércio dela. E ela falou que ela tinha uma palavra de Deus liberada sobre ela nesta área. E aí ela chegou e ela falou assim: pastor, aconteceu aquilo. E ela começou a contar e contar e contar. E eu falei: ai, graças a Deus, Deus é lindo, tal. E aí ela falou assim para mim: só que eu estou com muito medo. Ela falou assim: eu já nem sei se eu vou abrir mais. E aí o Senhor falou para mim assim: essa árvore está com o coração cheio de medo. E é o fruto que ela está dando agora, é o medo. É o que está sendo gerado dentro dela, dentro do coração dela. E aí eu conversei com ela, falei do fruto, falei do que Deus tinha para a vida dela, do que Deus tinha estabelecido sobre ela. E a gente conversou, acho que foi uns 40 minutos. E aí ela chorou muito. E da conversa, ela chegou e foi conversando, e ela falou assim: sabe, pastora, por que eu estava com medo? Porque meu pai, ele falou que eu não vou conseguir. Meu pai falou que não é o momento de eu abrir. Aí eu falei para ela assim: você precisa ouvir Deus falar com você. Você precisa ver o que Deus tem estabelecido para você. O que Deus planejou para você. O que Deus falou ao seu respeito. E se Ele falou para você abrir agora, esse é o momento de você abrir. Você não pode recuar. Você não pode retroceder, porque Deus estabeleceu isso sobre você. E aí ela saiu daqui, depois mais tarde ela me mandou uma mensagem, falou que ela estava totalmente transformada, que ela sabia que Deus tinha falado com ela e que ela ia continuar firme nesse propósito. E aí chegou uma outra mulher e ela falou assim: pastor, eu preciso de uma oração. E eu falei: amém, querida, vem aqui, vamos falar o que você precisa, se tem uma área específica. Ela falou assim: eu estou com pânico. Eu tenho 2 irmãs que faleceram com câncer. E ela falou assim: e eu tenho medo de morrer disso também. E ela falou: e eu comecei a ficar doente de coisas que eu não tenho nada, mas eu estou doente, eu tenho coisa. E ela falou: eu estou com pânico. E eu estou com medo de morrer com essa doença. E eu falei assim: amada, você não tem nada. Você não tem nada. Mas qual era o fruto que estava sendo gerado no coração dela naquele momento? Um fruto de uma doença que ela não tem. Mas que se ela começar a mentalizar dessa forma, que ela vai ficar, que ela acaba ficando doente. Por quê? Porque aquilo que está aqui dentro, se você deixar gerar, vai acabar matando o fruto precioso que você tem, que é Cristo. E você não pode, mulher. Nós estamos prestes a viver uma conferência aonde nós vamos viver e aonde nós vamos mudar o nome de mulheres virtuosas para heroínas. E para vivermos esse tempo de heroínas, nós precisamos transformar a nossa mente, que traz sentimento para os nossos corações, e viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E se Ele falou para nós ir e dar frutos, mulher, nós precisamos dar frutos. Heroínas, nós não podemos ficar aqui sentadas pensando em coisas que não procedem de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos viver aquilo que Ele nos chamou. E o Senhor nos chamou. Não é à toa que Ele colocou no coração da pastora Jerusa. Não. Porque antes de nascer no coração dela, nasceu no coração de Deus. E quando nasceu no coração de Deus, Ele estava olhando para cada uma de nós. Para cada uma de nós. E para este tempo Ele estabeleceu para nós que nós somos heroínas. E nós vamos viver esse tempo. Impulsionadas por Deus. Levadas por Cristo para viver o que Ele estabeleceu sobre nós. E nós não vivemos pelo que nós estamos vendo.
Nós não vivemos pelo que a circunstância está dizendo. Nós não vivemos pelo que o país está vivendo. Nós vivemos por Cristo. E é Cristo que nos move. E é Cristo que nos faz viver aquilo que Ele estabeleceu sobre nós e através de nós. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer uma. Por isso você não pode viver como qualquer uma. Você é filha preciosa do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Sobre a tua cabeça há uma coroa. E é esse tempo que Ele te incumbiu de dar frutos, heroína. Frutos da sua fé. A pastora Jerusa orou pela Lucia aqui. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me fez lembrar muito dela. Por quê? Sabe por quê, irmã? No meio da dificuldade que ela está vivendo, no meio ali desse turbilhão de pensamentos, de coisas ruins que ela está vivendo ali ao redor dela, ela plantou o fruto da salvação na vida do marido dela. E eu creio com uma convicção que nessa madrugada eu estava orando. E o Senhor falou para mim, Senhor, é questão de tempo. Nós estaremos junto com o marido dela adorando o Senhor. Por quê? Porque essa mulher pagou um preço. Eu não sei como ele era como marido, mas ela nunca desistiu dele. Eu não sei o que ela viveu com ele como esposa, mas ela sempre deu o fruto, que foi Cristo na vida dela. Ela deu de comer aos seus que estavam ao redor dela. E hoje, nesse tempo estabelecido, o fruto da salvação sobre a vida do marido dela chegou. Em meio à dor, que seja em meio à dor. Mas Deus, Ele tem um plano perfeito em tudo. E foi em meio a essa dor que o Senhor salvou a vida do marido dela. Porque o que importa ter tantas coisas? O que importa fazer tantas coisas se não ter a salvação? Se a sua casa não for salva, mulher, do que adianta? Eu não preciso ter um sapato bonito, uma calça bonita, uma blusa bonita. Até porque árvore, o Senhor conhece o meu e o seu coração. O que está aqui dentro de nós. E o que nós estamos fazendo com o fruto que Ele colocou dentro de nós. Eu preciso ser aquilo que Ele estabeleceu para mim ser. Você precisa ser aquilo que Ele estabeleceu para você ser. Temos a Estela, que a situação que ela está vivendo hoje está gerando nela o fruto do quê? Da fé. Uma fé inabalável. Que ela pode ir lá e receber um exame. E ela falou para mim assim, pastora, no dia eu chorei muito. Mas hoje ela já estava com batom, toda maquiada, cabelinho arrumadinho. E ela falou assim, mas hoje, pastora, eu estou cheia de fé novamente. E é um fruto que está sendo gerado sobre a vida dela em meio à dor, mas é um fruto que está sendo gerado. E é isso que o Senhor quer fazer em você e através de você. Não pense que você foi gerada lá no ventre da sua mãe. Porque sua mãe escolheu, porque sua mãe sonhou com você, porque sua mãe planejou você. Sim, amém, ela pode ter te planejado, ter sonhado com você. Mas antes dela sonhar e planejar com você, o Senhor já tinha sonhado com você. O Senhor já tinha planejado você. Porque Ele diz, você não me escolheu. O Senhor te escolheu. Ele diz na palavra dele, você não me escolheu, não foram vós que me escolheste, mas eu que escolhi você. Eu penso que você, quando você estava sendo gerada, Ele falou assim, vai ter esse cabelo. Vai ser dessa cor assim, na pele. Vai ter esse sorriso.
Vai ter esse olhar marcante. Vai ter esse toque que vai curar. Vai ter essa fala que vai falar do meu amor, que vai anunciar a salvação. E vai ter essa força, que independente de circunstância que você esteja vivendo, você vai prosseguir, você vai continuar, e você vai viver aquilo que Ele estabeleceu sobre você. E eu quero te dizer algo, mulher, cuidado com o que você fala, porque a palavra de Deus falou lá em Lucas, fala que a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes na dificuldade, às vezes você vai falar coisas que não é para você falar. Você vai profetizar às vezes que não é para você profetizar. Não é, fecha a boca. Não fale. Quando você está vivendo algo ruim, não fale pela circunstância. Fale pelo que Cristo é na sua vida. Fale pelo que Ele pode fazer na sua vida. Não viva pelo que a circunstância está dizendo. Não viva pelo que as coisas estão gritando ao seu redor. Profetize sobre a tua casa. Profetize sobre os seus. Eu fiquei uns dias com problema na coluna. E já fazia uns bons dias já que eu não conseguia lavar roupa. E camisa branca eu gosto de lavar na mão. Eu gosto de passar sabão. Eu gosto de um monte de coisa assim. Eu sou meio assim da casa. E segunda-feira, pelo fato de eu poder fazer muita coisa de novo em casa, então eu estava com meu coração muito grato a Deus. E o tempo todo eu estava adorando a Ele, agradecendo a Ele por tudo que Ele é na minha vida. Eu falei muitas vezes na segunda-feira que se não fosse Ele, nem da minha cama eu levantaria. Mas a mão dele, poderosa, preparou o dia para mim e me fez levantar. E eu estava lavando aquela roupa. E quando eu estava lavando, e a Jerusa falou aqui, profetiza sobre o vale dos ossos secos. E eu estava lavando, né, e eu comecei a lavar a camisa do Nelson, e eu comecei a lavar, e eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor escolheu esse homem. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas através da vida dele. Deus, o Senhor conhece o coração dele. Ele estava trabalhando na nossa casa, que a gente está construindo uma casa. E ele estava trabalhando, e eu lá lavando roupa, e eu falando, Deus, em nome de Jesus, Senhor, faz o que lhe apraz na vida dele e através da vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que juntos nós vamos viver o que o Senhor estabeleceu. E eu fui orando. E ele chegou, era quase 6 horas, ele chegou correndo, ele falou assim, Kátia, vamos tomar banho, que a gente vai lá na Unicamp para orar pela madrasta da Cida. Aí eu falei, amém, então vamos então. E eu estou com a imunidade muito baixa, então eu não cheguei a entrar no hospital, eu fiquei lá fora e ele entrou. E aí ele demorou. E ele demorou. E eu falei, mas meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa lá dentro? Até 8 horas, era 8h20, ele não tinha saído ainda. E eu olhava para o corredor e lá não via ninguém, mais os médicos tinham saído e ele não saía. Aí eu falei, acho que eu vou ligar no celular dele, né? Aí eu vi lá no fundo, vindo ele. Aí ele vinha com um sorriso no rosto. Aí eu falei assim, nossa, ele foi visitar a mulher enferma, né? E ele está com esse sorriso. Aí eu falei assim, nossa, amor, eu já ia ligar para você, porque eu estava preocupada. Já é quase 8h30 e já tinha horário de vir até às 8. Aí ele falou assim, mas você não sabe. Eu comecei a orar por ela e outra me chamou para orar. E 4 mulheres aceitaram Jesus naquele hospital. Aí eu falei assim, Deus, muito obrigado. Porque eu profetizei na camisa dele. Ele nem sabe. Mas eu orei sobre a camisa dele. E eu falei, Deus, faça dele um instrumento do teu querer. Faça dele uma vontade do teu querer nessa terra, Senhor. Porque eu não quero ter dinheiro. Eu quero agradar o teu coração. Porque o que mais importa é agradar o coração do Pai. E é uma alegria que irradia assim, que sai de dentro para fora. Porque quando eu vi ele, eu falei, nossa, o que será que aconteceu lá dentro? Porque ele estava com um sorriso. Eu falei, Aí ele me veio me contando
profetiza sobre os seus. Aí peguei a roupa da Gabi. A Gabi é minha princesa. Aí eu tô lavando a roupa dela. E eu falei, Deus, faça com que ela sobressaia em tudo que ela for fazer. Deus, em nome de Jesus Cristo, no trabalho dela, Senhor, honra ela. Que o Senhor venha ser anunciado através da vida dela, como tem sido anunciado. E eu fui falando, e na terça-feira ela tinha prova de carro. Só que eu tinha até esquecido de orar por isso, né, filha, na segunda, tudo bem. E aí, segunda-feira, na terça-feira de manhã, nós estamos lá para ela fazer prova de carro. E eu num nervoso, numa ansiedade. E ela falava, mamãe, fica aqui. Fica aqui. Fui lá, busquei o Léo de companheiro comigo. Ficou lá junto. E aí um monte de gente reprovou. E quando as pessoas começam a reprovar, você começa a ficar frustrada e preocupada. E aí um monte de gente reprovando. Eu falei, ai Deus, coloca a tua mão. E eu olhava para ela. E ela tem um jeito de morder a boca. E falou assim, Deus, ela está preocupada. Falei, Senhor, que o Senhor venha trazer paz no coraçãozinho dela, né? E aí chamou ela, falou a quem tinha feito aula com a Maria. E ela e mais uma tinha feito aula com essa instrutora Maria. E ela era para ser a primeira, só que a mulher que estava grávida, ela tinha preferência, ela foi na frente. E a mulher que estava grávida, que foi na frente dela, não conseguiu fazer a baliza. Aí a gente ficou... Eu falei, ai, Léo, falando... E aí ela foi. Aí quando ela chegou na baliza, eu falei, Léo, eu vou ficar de costa. E aí você fala para mim, tá? E eu falava, Deus, em nome de Jesus, honra ela. Aí eu olhei para o Léo pôs a mão na cabeça. Eu falei, Léo, o que ela fez? Não, pastor, eu achei que ela estava encostando, mas já fez a baliza, tá saindo. Aí ela já é a mais nova habilitada aqui, que já está com a carteira de motorista. Mas há poder na sua oração. Há poder no que você gera em Deus. Aliás, mulheres, nós nascemos para gerar. Dentro de nós já foi estabelecido isso. Quando Ele formou a mulher, Ele formou para gerar filhos, sonhos. Ele te formou para gerar. E você não está aqui por acaso. Você está aqui porque algo precioso está sendo gerado dentro de você. E esse fruto vai ser tão sobrenatural, que vão vir de longe para querer experimentar, para querer comer daquilo que você tem para dar. Porque você tem para dar, mulher. Em nome de Jesus Cristo. Talvez você tenha vivido situações que te marcaram e até te paralisou em determinadas áreas. Mas eu quero te dizer que o fruto que Deus estabeleceu nessa área para você é seu. Não é de mais ninguém. É seu. É seu. E é para glorificar o Pai. É para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E no 15:16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Quando eu li esse permaneça, eu falei, Deus, eu vou ouvir os filhos da Gabi falar do fruto que eu gerei, porque vai permanecer até a geração dos filhos dela e a geração dos filhos dela, em nome de Jesus Cristo. O fruto que você vai dar, ele vai permanecer. E ainda quando você estiver lá idosa, você vai ouvir, quando minha avó, quando minha bisavó, Kátia, ela falava desse Deus. Eu hoje estou vivendo isso. Ela falava que ele era poderoso, hoje eu experimento do poder desse Deus. Eu experimento dessa graça desse Deus. Dê frutos que permaneça, não que seja passageiro.
tudo que é de Deus permanece. E tudo que é de Deus permanece. Guarda isso no teu coração. A palavra ou fruto que o Senhor falou sobre ti, mulher, é esse que prevalece, Sandra. É esse que prevalece, Joyce. É esse que prevalece. Não é o que as pessoas estão dizendo. Não é o que a circunstância está dizendo. É o que Deus falou de você. É o que Deus profetizou sobre você. É o que vai prevalecer. E é o que você vai viver. Em nome de Jesus Cristo. Para de dar ouvidos a vozes que querem te paralisar. Para de ficar dando ênfase a circunstâncias que querem te paralisar. Mulher, você não nasceu para ficar paralisada. Você não nasceu para ficar aí com medo. Você nasceu para dar muitos frutos. E para que os seus frutos glorifiquem ao Senhor. Tem um louvor que eu ministrei na quarta-feira passada no culto de mulheres à tarde. E que eu falei que falou muito comigo. Porque eu fiquei 2 dias de cama. Eu não podia levantar. Foi bem complicado assim. E eu sou sou de fazer, de não parar. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa cama? E comecei a questionar Deus com algumas coisas. E Deus falou para mim assim, eu quero que você fique aí parada para você ouvir eu falar. E Ele falou sobre várias coisas comigo. E Ele me ministrou muito, muito. Uma das coisas que Ele me ministrou, e foi no profundo, e eu quero falar com você. E toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar. Deus me falou assim, ó, eu não quero o teu fazer, eu quero o teu ser. Muitas vezes você acha, mulher, que o fazer demais está agradando o coração do Pai. Mas não é no fazer, é no que você é nele. É isso que agrada o coração do Pai. O fazer depois. Porque não tem como você fazer se você não ser. E se você fazer sem ser, você está fazendo, não sobressai da sua vida. Agora, quando você faz algo, porque você é aquilo que você está fazendo, faz toda a diferença na sua vida. Faz toda a diferença na sua vida. E aí Deus foi me falando de várias coisas, foi ministrando de várias coisas. E no meu particular mesmo, coisas para mim Ele foi falando. E tem um louvor que eu pedi até para Karen ministrar agora no final, que é da Nívia, que fala sobre nos esvaziar. E eu quero te falar algo, mulher. Para você dar esse fruto, você precisa se esvaziar de você mesmo. Você precisa se esvaziar de você mesmo. Porque senão você não vai conseguir dar esse fruto. Você não vai conseguir falar desse fruto. Você não vai dar de comer desse fruto. Por quê? Porque você fica cheia do eu, cheia do seu pensamento, cheia do seu querer, cheia das suas limitações. E quando você se esvazia de você, é Ele que faz. É Ele. E para que o seu fruto sobressaia e glorifique o nome do Senhor, você precisa se esvaziar de você. De todos os seus achismos, de todas as suas vontades, de tudo. Para que a vontade dEle seja perfeita na sua vida. Para que o querer dEle seja perfeito na sua vida. Aí você não vive mais por você. Porque a palavra de Deus diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas muitas vezes, amiga, é nós que vivemos, não é Cristo que vive, não. Mas nós precisamos nos esvaziar de nós, para que Ele viva
e sobressaia através de nós. Tenho vivido um tempo que o Senhor tem me falado muito a respeito disso. E isso está sobre a sua vida, pastora Jerusa. Ele vai sobressair através de nós e sobre nós. Mulher, não é mais tempo de você querer lutar na sua própria força, de você querer fazer. Deixa o Senhor sobressair através de você. E Ele vai fazer. Quero te convidar a fechar os teus olhos e adorar o Senhor com esse louvor. Se apresente a Ele. Se apresente. E que você seja verdadeira ao dizer: Senhor, eu quero me esvaziar. Porque às vezes nós estamos tão cheios dos nossos achismos, do nosso querer, e do nosso título. Ai, eu sou pastora. Ai, eu sou diaconisa. Ai, eu sou recepcionista. Eu sou. Você é filha de Deus. E é isso que tem que ser estabelecido através de você. Antes de você fazer, você tem que ser. E você é filha do Deus Altíssimo, daquele que opera de uma forma sobrenatural. Se apresente a Ele, mulher. Se apresente a Ele. A rainha Esther, para ela se apresentar ao rei, ela ficou lá no óleo, tirando talvez todas as coisas que vinham com ela, que vinha do dia a dia dela. Ela precisou ficar lá. Para você se apresentar ao rei, você precisa tirar tudo que o mundo te marcou, tudo que a circunstância te marcou, todas as palavras que as pessoas te falou, todas as palavras que você mesmo falou a seu respeito. Se esvazie. Se esvazie de você. Se esvazie das suas vontades. Se esvazie.